E aí, vamos entrando aí na live. Acabou, galera. Fim de papo, fim de Série B. De fato, né? Acabou, Série B acabou. Ai, rapaziada. Os resultados de ontem mantiveram o Guarani vivo no campeonato, né? A tabela ajudando o Guarani, mas mais uma vez o Guarani não se ajuda. Se o Guarani ganhar hoje, ia manter ainda chances de não ser rebaixado. Os próximos jogos seriam Brusque, já rebaixado lá fora, e o último jogo Ceará, que hoje estava até vencendo aí o Botafogo de Ribeirão 4-1, entrou no G4 e está disputando o acesso, né? No brinco, e o jogo no brinco. Então, tipo, mano, se ganhasse hoje do Amazonas, ia iludir a gente geral. E assim, cara, quando a gente tem um ente querido que tá internado, o médico passa todo o diagnóstico. Ah, tem mais 3 dias de vida, certeza que vai morrer. Não tem mais expectativa, não tem mais o que resolver, só os cuidados necessários ali para poder manter e só aguardar. E aí, muitas vezes a gente é egoísta, né? Não, vamos fazer de tudo para a pessoa ficar, que não sei o quê. E a pessoa lá, às vezes até tá inconsciente, mas tá sofrendo e quer partir logo. E aí, o que aconteceu, cara, hoje com o Guarani? Era melhor perder já hoje mesmo, para não gerar nenhuma expectativa no torcedor. Ficou aí quase 30 rodadas na última colocação. Não é nem no Z4. É na última colocação. O campeonato inteiro na última colocação. Aí ia começar a ganhar do nada, né? Tanto que o Guarani hoje já entrou rebaixado, né? A mentalidade dual dos atletas, o decorrer aí dos últimos 10 dias, será que o Guarani ficou sem disputar uma partida? Dispensas, né, de jogadores, já pensando na reformulação do ano que vem. Ah, quem é que tem contrato até o ano que vem? Quem é que vai vencer contrato esse final de ano, em dezembro? Então, ó, começamos o time com o Pegorari e no intervalo entrou o Vladimir. O que aconteceu? Pegorari machucou? Ou é tipo assim, é despedida do campeonato? Vamos testar aí os últimos jogadores, né? Nossa zaga lá titular, Douglas Bacelar, na reserva, Mancini, aquele Mancini lá. Mano, se o Amazonas jogasse sério, cara, ganhava fácil do Guarani. Não, e o goleiro do Amazonas foi o destaque, né, cara? Luan Dias jogou muito bem aí no primeiro tempo. Luan Dias ultimamente tem jogado num puro ódio, né? Tipo, essa merda já foi pro brejo já. Vou me lascar aqui de correr e fazer o meu, porque não adianta. Se eu tocar pro lado, é um cruzamento que não vai ser bem efetuado. Se eu tocar pro outro lado, é um chute que vai ser desperdiçado. Vou tentar aqui jogar sozinho. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Guarani rebaixado aí para a Série C, terceiro rebaixamento. Primeira vez aí a gente ficou 2 anos, segunda vez ficamos 4, 6 anos de Série C. Olha, eu digo assim, Série C não é difícil. Série C
Não é difícil para quem sabe gerir futebol, tá? Então a gente tá lascado. A gente tá lascado. Porque com essa diretoria aí, vai ficar 6 anos. Vai somar todas as vezes que o Guarani disputou. E vai ficar isso na divisão. Se depender dessa diretoria aí. Que não sabe fazer futebol. Né? Arrumou a casa. Tava colocando a casa em ordem. Ganhava premiação de não sei o que, da base. Vamos ajeitar o brinco. Fazer umas reformas no brinco. Mas futebol mesmo, ninguém fez, né? Ninguém fez esse tempo. Poderíamos ter o pior ano da história se não fosse o Red Bull. Red Bull tem entrado aí com um time sub-20, sub-17, sei lá o quê, no Campeonato Paulista, que acabou salvando a gente do rebaixamento do Campeonato Paulista também. Então, assim, um ano tenebroso. Um ano tenebroso para a torcida do Guarani. Raríssimos momentos de felicidade. Podemos dizer que o único momento de felicidade foi ter vencido o derby, cara. A gente venceu o derby no Chiqueiro, num dos piores anos do Guarani. Vai entender, né? Quando o Guarani tinha condições de ganhar dos caras lá, não ganhou. Num dos piores anos, a gente ganhou o derby lá. Né? Então vai entender, cara. Vai entender essas coisas. Não adianta xingar, lutar o ano que vem e já era. Não, cara, mas ninguém tá xingando aqui, não. A gente só tá reforçando a realidade, cara. O nosso ano. Como é que foi o nosso ano? Ridículo, velho. A gente tava contando aí jogos do ano passado com jogos desse ano. A gente chegou a ter 30 jogos, 3 vitórias em 30 jogos, cara. Contando os 8 da Série B do ano passado. Mais 22 desse ano, sabe? 22, os primeiros 22 jogos desse ano, o Guarani ganhou 2 jogos. Pelo amor de Deus, cara. Quem é que merece um negócio desse? Ainda bem que acabou. Tem mais 2 rodades. Acabou, já era, acabou. Graças a Deus, acabou. Férias pra torcida também. Férias pra torcida. Fernando Letrinta. Quando se tem competência e não safadeza, o caminho fica fácil. Então, é isso que eu tava dizendo, né? A Série C, cara. A Série C, ela não é difícil, cara. Ela não é difícil. Eu vi uma notícia aí por cima que a Série C do ano que vem não vai ser em pontos corridos, hein? Tava cogitando ser em pontos corridos. Parece que não vai ser mais. Então, possivelmente, vai ter aquela primeira fase lá, que classifica os 8. Então, assim, vamos supor que o time não comece bem a Série C e nas últimas rodadas consegue uma classificação no 8º lugar. Então, na segunda fase, você entra pau a pau com quem fez boas campanhas, né? A gente pode ver, por exemplo, Botafogo da Paraíba sempre faz boa campanha na primeira fase e se lasca na segunda. Pipoca. São Bernardo também. Começa bem o campeonato. Quando é a reta final, pipoca. Então, esse é o momento, né? Esse tipo de formato permite times que comecem mal dar a volta por cima, né? Eu acho que pontos corridos exigem um maior planejamento. Um maior planejamento. Porque aí você consegue, né? Pontuar do início ao fim e todo ponto é importante pro acesso. Quando é por classificação, você pode ir recuperando no decorrer do campeonato. Gabs HSG, tava chorando, ADM? Chorando nada, velho.
Não choro mais por Guarani, não. Já sou tradicional, né? Quanto a isso aí, né? Felizmente, né? Quantos rebaixamentos a gente já viu ao longo da vida com esse time? Nada mais dói. Nada mais dói. É. E aí o ano que vem vai ser o seguinte. A gente ainda vai ter mais orgulho de ser bugrino. Porque o papel do torcedor é esse, né? É resgatar. Sempre resgatar. Resgatar, empurrar, incentivar. Isso a gente sabe fazer muito bem, né? E não tenho dúvidas que na Série C a torcida do Guarani vai fazer o seu papel, independente de quem esteja lá, independente de quem esteja na diretoria, independente das contratações. A gente é uma torcida exigente, mas é uma torcida que apoia. Quando tá junto, mano, é diferença, velho. Faz a diferença. Entendeu? E quando o time tá querendo jogar, quando o time sabe a responsabilidade que é vestir essa camisa, aí não tem pra ninguém. A união, time e torcida, ninguém derruba a gente. É isso aí, tem que arrastar. Tem que arrastar os caras agora. Não sei, cara, se isso é bom, se isso é ruim pra cidade de Campinas. Não, pra cidade de Campinas é péssimo, né? Pra cidade de Campinas é péssimo ter 2 times na Série C. Mas assim, pensando, Guarani já tem a queda já, né? Certo. A Chita, nossa, tá bem próximo de cair. Próximo jogo, o Sport lutando pra subir. O Sport lutando pra subir. Já perdeu vaga no G4. Os caras vão vir matando, velho, pra poder ganhar esse jogo. Imagina os 2 times na Série C, cara. Qual que vai ser o pensamento das diretorias? Espero que seja uma disputa de quem é o melhor, né? E, consequentemente, naquela disputa, naquela rivalidade para ver quem é o melhor, buscar o acesso. E não só fazer uma disputa entre Campinas, né? Aí um fica em 12º e o outro 13º. Não. Tipo, Ponte Preta começa mal no campeonato. Não vou me esforçar muito não, porque meu rival tá ruim também. Então, independente do que, se eu classificar ou não, o importante é ficar na frente do meu rival. Esquece esse pensamento aí. Esquece. Nosso campeonato. O Guarani tem que disputar a Série C. E eu não quero menos do que o título da Série C, hein? Não quero menos do que o título na Série C. É difícil ganhar a Série B. É difícil ganhar a Série A. Caiu pra Série C? Desgraça. Voltou pra essa desgraça, pra esse inferno. Tem que ganhar essa merda. Tem que jogar pra ser campeão. Já que se enfiou na lama, vamos sair com honra. Galera. Fácil não, viu? Vamos em frente. Acabou. Agora o nosso campeonato é outro. É torcer pro rebaixamento da rival, né, cara? O Oziel, Oziel, nosso lateral. Melhor lateral do Paulistão 2012 aqui também. Mandando uma força pra nós. O que é mais aqui? Muita gente entrando, muita mensagem aqui, galera. Não tem muito mais o que falar, né? Acabou. É o fim. É o fim do Bugre na Série B. Agora vai cumprir tabela contra o Brusque, que foi o primeiro rebaixado. Guarani o segundo rebaixado. Uma partida que não vale absolutamente nada. Nada. Ou, se o Guarani ganhar do Brusque, sai da última colocação? É isso que tá valendo? E depois
jogo contra o Ceará. Possivelmente vai ser no final de semana, né? Porque o Ceará possivelmente vai estar disputando pelo acesso. Incrível que pareça, estou com vontade de ir contra o Ceará para dar minha despedida no Guarani, nessa Série B. É isso aí, galera. Um forte abraço. Se cuidem. Cuidem da mente, do coração, do físico. Acabou de Guarani. Acabou. Agora, se estressar, só o ano que vem. E vamos secar a chita aí. Projeto Pintem o Caixão de Preto. Pintem o Caixão de Preto. Vocês vão cair. Vocês vão com nós. Um forte abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus.